2 anos se passaram desde o dia em que Ludmila e Renato desmascararam Maxwell e sua cúmplice, Beatriz. A vida de Ludmila havia se transformado em um verdadeiro conto de superação. Depois de tanto sofrimento, ela finalmente encontrou a felicidade ao lado de Renato, seu filho adotivo, Bruno, e os 2 filhos que vieram preencher sua nova família, Maria Luísa, com 2 anos, e Joaquim, de apenas 6 meses. Antes do nascimento de Maria Luísa e Joaquim, Ludmila e Renato viveram intensamente os primeiros anos juntos. Ludmila, com sua herança intacta e os negócios bem geridos, finalmente pôde aproveitar a vida que sempre mereceu, mas que havia sido tirada dela pela ganância de Maxwell. Como casal, Ludmila e Renato embarcaram em uma série de viagens deslumbrantes pelo mundo, vivendo momentos que pareciam tirados de um sonho. Eles começaram com uma temporada no sul da França, onde se hospedaram em um chateau luxuoso cercado por vinhedos infinitos. As manhãs eram marcadas por passeios tranquilos de bicicleta pelas pequenas aldeias francesas, enquanto as noites eram celebradas com jantares elegantes à luz de velas, acompanhados por música ao vivo e o aroma suave de lavanda no ar. Em seguida, foram para as Maldivas, onde passaram semanas em uma vila sobre as águas cristalinas. Ludmila encontrou ali a paz que há tanto tempo buscava. Passaram dias mergulhando em recifes de corais, aproveitando espaços privativos e simplesmente contemplando o horizonte infinito, onde o céu azul encontrava o mar. De volta à Europa, passaram algum tempo em uma mansão particular na Toscana, na Itália, rodeada por campos dourados de girassóis e oliveiras. Ludmila, que sempre amou a arte e a cultura, não perdeu a chance de visitar galerias em Florença e fazer compras exclusivas em Milão. Renato, sempre atencioso, fazia questão de surpreendê-la com presentes elegantes, como joias que remetiam ao estilo clássico italiano. Essas viagens não eram apenas um escape. Eram uma forma de Ludmila reconectar-se com sua essência, de se lembrar de que, apesar de tudo o que havia enfrentado, ela ainda era uma mulher forte, digna e capaz de desfrutar as maravilhas que o mundo tinha a oferecer. Além das viagens, Ludmila e Renato também aproveitaram o conforto de sua nova vida. A mansão onde viviam foi completamente reformada para refletir os gostos refinados de Ludmila. Os jardins foram decorados com fontes e esculturas e uma piscina infinita brilhava sob o sol. No interior, cada detalhe era impecável. Desde os lustres de cristal pendurados nos salões até os tapetes persas que adornavam o piso de mármore. Renato, embora humilde em suas origens, se adaptou rapidamente ao estilo de vida de Ludmila, sem nunca perder sua simplicidade. Ele fazia questão de equilibrar a vida luxuosa com o compromisso de servir aos menos favorecidos, algo que Ludmila admirava profundamente. Juntos, eram um casal que sabia aproveitar os frutos de sua riqueza enquanto permaneciam conectados com os valores que realmente importavam. Ludmila ainda fazia questão de usar sua fortuna para apoiar causas sociais. Em uma de suas viagens na África, ela patrocinou a construção de uma escola em uma vila remota. Durante outra nas Filipinas, ajudou a financiar clínicas de saúde para comunidades carentes. Cada viagem trazia novas experiências e a chance de retribuir ao mundo um pouco do que a vida lhe proporcionara. Com o nascimento de Maria Luísa e Joaquim, Ludmila e Renato decidiram desacelerar o ritmo das viagens. Contudo, as lembranças desses momentos continuavam vivas, marcando um período de reconquista e celebração. Para Ludmila, esses anos não foram apenas uma fase de luxo, mas também de renascimento.
Um tempo em que ela finalmente viveu a vida que sempre mereceu, cercada de amor, aventuras e uma nova perspectiva sobre o que realmente importava. A mansão onde viviam era mais do que um lar, era um refúgio de amor, resiliência e esperança. Cada canto da casa contava uma história de superação, desde as paredes repletas de fotos felizes até os brinquedos espalhados no jardim, que pareciam ecoar as risadas de Maria Luísa e Joaquim. Ali, Ludmila e Renato encontraram não apenas um espaço físico, mas um lugar onde podiam ser verdadeiramente livres para amar, sonhar e construir um futuro sem medo. A relação entre Ludmila e Renato era marcada por uma profunda admiração mútua. Em cada olhar, havia a gratidão de dois corações que se encontraram em meio ao caos e escolheram crescer juntos. Renato era um marido atencioso e um pai dedicado, enquanto Ludmila, com sua força silenciosa, trazia equilíbrio à família. Juntos, enfrentavam os desafios da vida, com a certeza de que o amor sempre seria suficiente. Bruno, o filho adotivo de Renato, havia se transformado em um verdadeiro anjo protetor para os irmãos mais novos. Desde o primeiro momento em que segurou Maria Luísa no colo, ele demonstrou um carinho inigualável. Sua paciência ao brincar com Joaquim e a forma como cuidava de Maria Luísa mostravam que ele entendia a importância de sua presença na vida dos irmãos. Ludmila se emocionava ao observá-lo. Ele não apenas desempenhava seu papel de irmão mais velho, mas se tornava um exemplo de bondade, generosidade e coragem. Cada abraço, cada palavra de incentivo de Bruno era uma prova viva de que o amor tinha o poder de curar até mesmo as feridas mais profundas. Renato, por sua vez, continuava fiel à sua missão como médico. Apesar da vida confortável que agora levava, ele nunca deixou de atender gratuitamente as comunidades carentes. Ele acreditava que a verdadeira riqueza estava em servir aos outros, e essa convicção fazia Ludmila amá-lo ainda mais. Durante suas visitas às comunidades, Renato não apenas oferecia cuidados médicos, mas também esperança para aqueles que haviam perdido a fé. Ludmila, sempre ao lado dele, assumiu seu próprio papel nessas missões. Ela levava alimentos, roupas e brinquedos, mas ia além disso. Conversava com as famílias, ouvia suas histórias e as tratava com a dignidade que todos merecem. Ludmila sabia o que era perder tudo e sentir-se invisível, e por isso fazia questão de enxergar cada pessoa com humanidade. Juntos, Ludmila e Renato eram mais do que um casal. Eram uma força transformadora. As crianças corriam para eles com sorrisos largos, mães os recebiam com olhares de gratidão e idosos se emocionavam com a gentileza que parecia tão rara nos dias de hoje. Para cada pessoa que tocavam, eles deixavam uma marca de amor e solidariedade, provando que mesmo em um mundo cheio de dor, a bondade ainda podia florescer. Certa vez, ao voltarem de uma dessas visitas, Ludmila sentou-se no balanço do jardim com Joaquim adormecido em seus braços. Renato e Bruno brincavam com Maria Luísa ao fundo, suas risadas enchendo o ar. Ludmila olhou para o céu e sentiu uma onda de paz. Tudo o que havia enfrentado a trouxe até ali, e ela sabia com uma certeza quase divina que todo o sofrimento tinha um propósito: construir uma vida repleta de amor, significado e esperança. Naquele momento, ela percebeu que sua família não era apenas o centro de sua felicidade, mas também a prova de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, o amor sempre encontrará uma maneira de brilhar. Porém, uma promessa ainda precisava ser cumprida.
Elaine e Jorge, o casal que havia encontrado Ludmila no lixão e cuidado dela como se fosse sua filha, ainda viviam em condições humildes, apesar de toda a gratidão de Ludmila. Ela e Renato sabiam que era hora de mudar isso de forma definitiva. Naquele sábado ensolarado, Ludmila e Renato foram buscar Elaine e Jorge no lixão. O casal, surpreso com o convite para um café da tarde especial, ficou intrigado, mas aceitou sem hesitar. Eles não imaginavam o que estava prestes a acontecer. Ao chegarem a uma bela casa de campo, com um jardim exuberante e um quintal que parecia se estender até o horizonte, Elaine e Jorge ficaram atônitos. Era como um cenário de sonho, algo que eles jamais poderiam ter imaginado para si mesmos. Ludmila, com um sorriso caloroso, os guiou pela casa. Cada detalhe havia sido pensado com carinho. Os 3 quartos estavam lindamente mobiliados, com camas macias e armários organizados. A cozinha era espaçosa, equipada com eletrodomésticos modernos e prateleiras cheias de alimentos. Na sala de estar, um sofá confortável e uma mesa decorada com flores naturais traziam a sensação de acolhimento. Ao chegarem ao quintal, Ludmila parou e se virou para Elaine e Jorge, emocionada. "Essa casa é de vocês", anunciou ela com a voz firme, mas cheia de emoção. "É a nossa forma de agradecer por tudo o que fizeram por mim. Vocês me deram uma nova chance de viver, e agora é hora de retribuir." As palavras de Ludmila ecoaram como música nos ouvidos de Elaine e Jorge. Eles se entreolharam, incrédulos. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Elaine, que segurou a mão de Jorge com força. "Ludmila, isso é demais. Nós não podemos aceitar algo tão grande assim", disse Elaine, tentando conter a emoção. "Vocês já fizeram tanto por mim. Isso não é nem de longe suficiente para retribuir o que significaram na minha vida. Por favor, aceitem", respondeu Ludmila, segurando as mãos deles. Renato interveio com um sorriso tranquilo. "E tem mais. O quintal tem espaço suficiente para cultivarem uma horta orgânica. Sei que ambos adoram cuidar da terra, e isso pode ser um novo começo para vocês." Depois de mostrar a casa, Ludmila os convidou para o café da tarde que havia prometido. A mesa estava repleta de delícias: bolos, pães caseiros e as guloseimas favoritas de Elaine, cuidadosamente preparadas. Enquanto saboreavam a refeição, a governanta atendeu ao interfone e anunciou: "Senhora Ludmila, chegaram os convidados que a senhora estava esperando." Ludmila sorriu discretamente e pediu que os deixassem entrar. Minutos depois, Elaine e Jorge observaram, surpresos, um advogado, um escrivão e Marcela, a contabilista das empresas de Ludmila, entrarem na casa, cumprimentando-os com seriedade, mas simpatia. "O que está acontecendo?" perguntou Jorge, confuso. "Eles vieram para oficializar algo muito especial", explicou Renato, enquanto Ludmila segurava a mão de Elaine com carinho. Todos se sentaram à mesa e Ludmila fez sinal para que o advogado começasse. Ele abriu uma pasta cheia de documentos e começou a explicar: "Estamos aqui para transferir a propriedade desta casa para o nome de vocês, Elaine e Jorge. Toda a documentação já está preparada e pronta para ser assinada. A partir de hoje, este será oficialmente o lar de vocês." Elaine levou as mãos à boca, incapaz de conter o choro. Jorge, emocionado, apenas balançava a cabeça, sem acreditar. Eu pensei que essa casa fosse só para morarmos por um tempo", disse Elaine, a voz trêmula. "Nunca imaginei que seria nossa de verdade." Ludmila sorriu, com os olhos marejados. "Vocês merecem isso e muito mais. Vocês não apenas salvaram minha vida, mas me deram esperança quando tudo parecia perdido.
Agora é minha vez de garantir que vocês nunca mais tenham que enfrentar as dificuldades que viveram. Enquanto Elaine e Jorge assinavam os documentos, a emoção tomou conta de todos na sala. Quando a escritura foi oficialmente registrada em nome deles, os dois se levantaram, abraçando Ludmila e Renato com força. Não temos palavras para agradecer, disse Jorge, enxugando as lágrimas. Vocês transformaram nossas vidas. Vocês transformaram a minha primeiro, respondeu Ludmila, segurando suas mãos. E agora é o começo de uma nova história para todos nós. A partir daquele dia, Elaine e Jorge começaram uma nova etapa em suas vidas. A casa tornou-se um lar cheio de vida e alegria, e o quintal logo floresceu com uma horta orgânica que não apenas os alimentava, mas também servia para ajudar outras famílias da região. Ludmila e Renato continuaram presentes, não como benfeitores distantes, mas como parte da família que haviam se tornado. Para Ludmila, aquele momento não era apenas um ato de gratidão, mas a realização de um sonho. Ver as pessoas que ela amava vivendo com dignidade e felicidade como sempre mereceram. Enquanto tudo isso acontecia, Renato e seu advogado Ricardo estavam investigando um detalhe que havia surgido durante o processo de registro da casa para Elaine e Jorge. Durante a análise da documentação, alguns nomes chamaram a atenção de Ricardo, que percebeu uma possível conexão entre Ludmila e Elaine. Intrigado, ele decidiu aprofundar a pesquisa, encontrando pistas que apontavam para um segredo familiar escondido há décadas. Após semanas de investigação, Ricardo descobriu a verdade. Elaine era, na verdade, tia de Ludmila. Ela era a irmã mais velha da mãe de Ludmila, que fora separada da família ainda bebê e enviada para um orfanato pelos avós de Ludmila, que eram extremamente rigorosos. Chocado com a revelação, Ricardo compartilhou a descoberta com Renato, que decidiu que o assunto deveria ser tratado com muito cuidado para proteger as emoções de Ludmila e Elaine. Em um almoço em família, com Ludmila, Renato, as crianças, Elaine e Jorge, Ricardo pediu a palavra. Havia um tom de solenidade em sua voz, e todos pararam para ouvir. Durante o processo de regularização da casa de vocês, começou Ricardo, olhando para Elaine e Jorge, me deparei com informações que indicavam uma possível ligação entre você, Elaine, e a família de Ludmila. Decidi investigar mais a fundo, e o que descobri muda tudo. Ludmila arregalou os olhos, sentindo o coração acelerar. Elaine, por sua vez, franziu a testa, confusa. O que você descobriu, Ricardo? Perguntou Ludmila, segurando a mão de Renato com força. Ricardo respirou fundo antes de revelar. Elaine, você é a irmã mais velha da mãe de Ludmila. Isso faz de você a tia dela. A sala caiu em um silêncio absoluto. Elaine levou a mão à boca, o olhar fixo em Ludmila, enquanto tentava processar as palavras. Você é minha tia? Murmurou Ludmila, com lágrimas nos olhos. Elaine balançou a cabeça, atônita, antes de finalmente sussurrar. Eu sempre senti que havia algo especial entre nós, Ludmila. Agora tudo faz sentido. As duas se abraçaram, chorando juntas, enquanto todos ao redor observavam, emocionados. Jorge segurou a mão de Elaine, dando-lhe o apoio silencioso de que ela precisava naquele momento. Mas como? Por que fui parar no orfanato? Por que não convivi com minha família de sangue? Um turbilhão de perguntas ecoaram na cabeça de Elaine. Ludmila, espantada com tudo isso, fazia várias perguntas para Renato. Como? Eu nunca soube de nada que pudesse me recordar de algo nesse sentido. Ricardo, o advogado, olhava para elas,
tentando explicar o que havia descoberto. Mas os sussurros continuaram, até que, com um leve sorriso, pediu novamente a palavra. Desculpe-me, Ricardo. Pode continuar. A avó de Ludmila, Dona Maria Conceição, teve uma filha aos 14 anos, fruto de um namoro nos tempos de escola. Seus pais, os bisavós de Ludmila, eram extremamente rigorosos e severos. Chegaram ao ponto de levar o bebê, sua neta, e abandoná-lo em um orfanato, alegando que seria melhor para o futuro de ambas. Foi lá que Elaine cresceu até os 4 anos de idade. Nesse meio tempo, um casal se apresentou no orfanato como sendo uma família muito bem estruturada, com vários bens imobiliários. Tudo indicava que seriam perfeitos para criar Elaine como sua própria filha. Isso foi tudo o que consegui descobrir, finalizou Ricardo. Após a revelação do parentesco entre Elaine e Ludmila, a sala ficou em silêncio por alguns instantes. Ludmila e Elaine se abraçaram novamente, enquanto lágrimas escorriam por seus rostos. Porém, havia uma pergunta pairando no ar. Como Elaine, sendo parte de uma família rica, havia acabado vivendo em um lixão? Mais tarde, já mais calma, Elaine decidiu contar sua história. Sentada no sofá com Ludmila ao seu lado, ela começou a relatar tudo o que sabia sobre seu passado, um misto de memórias dolorosas e sentimentos reprimidos que até aquele momento ela nunca havia compartilhado. Quando eu era pequena, fui levada a um orfanato. Não sabia por quê, só me lembro de um dia em que 2 pessoas chegaram e me levaram embora. Me disseram que seriam meus pais adotivos e que eu teria tudo o que precisasse. Eles tinham muito dinheiro, morávamos em uma mansão enorme e eu estudava nos melhores colégios. De fato, não me faltava nada, começou Elaine com a voz carregada de emoção. Roupas caras, brinquedos, viagens, parecia que eu era parte de um conto de fadas. Na verdade, eu nunca soube de onde vim, quem era minha família de verdade. Tudo o que me restou foram as lembranças confusas de quando eu era pequena. Sempre achei que não tinha ninguém, até agora. Ludmila a abraçou com força, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Você nunca mais vai se sentir sozinha, tia Elaine. Agora você tem a mim, ao Renato e as crianças. Nós somos sua família. Ela parou por um momento, respirando fundo, e continuou. Mas com o tempo comecei a perceber coisas estranhas. Havia sempre pessoas entrando e saindo da casa em horários estranhos, carregando malas, documentos e, às vezes, até armas. Eu era criança, não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que algo não estava certo. Quando fiz 18 anos, resolvi investigar por conta própria. Eu queria entender o que sustentava aquele luxo todo. Elaine olhou para Ludmila, os olhos marejados. Foi então que descobri a verdade. Minha família adotiva fazia parte de uma rede de atividades criminosas. Tráfico, falsificação, contrabando, coisas que eu nem conseguia compreender completamente. Quando confrontei minha mãe adotiva, ela apenas riu. Disse que eu deveria ficar quieta, que minha vida confortável dependia daquilo. Mas eu não conseguia aceitar. Não podia continuar vivendo com eles, sabendo como o dinheiro que sustentava nossa casa era sujo. Eu fugi, continuou Elaine com a voz tremendo. Saí de casa sem nada, apenas com uma mochila e algumas roupas. Não sabia para onde ir, mas sentia que precisava me afastar daquela vida. Passei a viver de emprego em emprego. Fui babá, empregada doméstica, faxineira. Precisava de um lugar onde eu pudesse morar, pois não tinha para onde ir. Eu não ficava muito tempo em um lugar. A cada trabalho, eu sentia que estava sendo julgada, como se meu passado me seguisse. Elaine fez uma pausa, lembrando-se dos momentos mais difíceis.
Um dia consegui um emprego de governanta em uma casa de família rica. Achei que minha vida finalmente ia melhorar. Eu era dedicada, fazia tudo para agradar. Mas algo terrível aconteceu. O filho mais novo dos patrões tinha sérios problemas com vícios. Ele roubou um colar de diamantes da própria mãe, mas a culpa caiu sobre mim. Por mais que eu negasse, eles não acreditaram. Decidiram que eu deveria pagar pelo roubo com meu trabalho. Ela abaixou a cabeça, enquanto Ludmila segurava sua mão com força. Durante meses, trabalhei como escrava naquela casa. Não me pagavam nada. Diziam que eu estava quitando a dívida pelo colar. Me vigiavam o tempo todo e eu não tinha para onde ir, porque morava no emprego. Um dia não aguentei mais. Esperei a noite cair, estava uma noite chuvosa. Então percebi que era o momento certo para fugir dali. Enquanto todos estavam distraídos, peguei algumas roupas, joguei o controle do portão para dentro do quintal e corri, fugindo sem pensar em que me esperava lá fora. Elaine respirou fundo, lembrando-se do que veio depois. Passei dias vagando pelas ruas, sem saber para onde ir. Acabei em um posto de gasolina na saída da cidade. Lá conheci Jorge. Ele era um homem humilde, vivendo de favor e sempre lutando para sobreviver. Quando o vi pela primeira vez, ele me pediu algo para comer. Com o pouco dinheiro que eu ainda tinha, comprei 2 salgados e 2 garrafas de água. Sentamos juntos, comemos e conversamos. Foi um dos poucos momentos de paz que tive naquela época. Ela sorriu levemente, olhando para Jorge. Ele foi tão gentil comigo. Quando contei um pouco da minha situação, ele me sugeriu ir para a comunidade onde ele vivia. Disse que não era muito, mas que eu teria um teto e poderia começar de novo. Eu não tinha outra opção. Então fui com ele. Chegando lá, conheci pessoas que, apesar de não terem nada, eram solidárias. Comecei a juntar recicláveis para ganhar algum dinheiro. Foi uma vida dura, mas foi onde finalmente encontrei um pouco de estabilidade. Elaine segurou a mão de Jorge, emocionada. E foi lá que o amor surgiu. Jorge era um homem tão bom, tão diferente de tudo o que eu havia conhecido antes. Ele cuidava de mim, me dava força para continuar. Decidimos morar juntos e por anos aquela foi a nossa vida. Até o dia em que encontramos você, Ludmila, no lixão. Ludmila enxugou as lágrimas e abraçou Elaine. Tia Elaine, você passou por coisas que ninguém deveria enfrentar, mas tudo isso acabou. Agora você tem um lar, uma família e nunca mais vai precisar lutar sozinha. Jorge sorriu, emocionado. Encontrar você foi um presente, Ludmila. Você mudou nossas vidas. Para Ludmila, a história de Elaine não era apenas uma narrativa de sofrimento, mas uma prova de resiliência e força. A partir daquele momento, ela sabia que faria tudo ao seu alcance para garantir que Elaine e Jorge nunca mais passassem por dificuldades. A revelação do parentesco entre Ludmila e Elaine trouxe respostas que até então Elaine não tinha. Também fortaleceu os laços entre as duas. Ludmila agora entendia que o destino havia unido suas vidas de forma milagrosa. E ela estava determinada a fazer de tudo para garantir que Elaine nunca mais enfrentasse a solidão e a dor. A vida de Elaine, apesar de marcada por sofrimento, começou a encontrar pequenos momentos de alívio na comunidade do lixão. O local, embora humilde, tinha pessoas que se ajudavam mutuamente. Elaine se acostumou com o dia a dia daquela realidade, vivendo do trabalho com recicláveis ao lado de Jorge. Ele, com sua serenidade e dedicação, era o companheiro perfeito para ajudá-la a superar as marcas do passado. Próximo ao lixão, havia um posto de saúde que prestava atendimento às pessoas da região. O local era simples,
mas oferecia o necessário: consultas, cuidados básicos e, acima de tudo, respeito. Foi ali que Elaine conheceu o Dr. Renato, um jovem médico que dedicava sua vida a cuidar dos mais necessitados. Sempre atencioso, ele tratava cada paciente com dignidade, independentemente de sua condição. Renato e Elaine começaram a criar uma amizade sincera. Ele se interessava pela história das pessoas que atendia, e Elaine não foi exceção. Por vezes, conversavam após as consultas, e Renato a admirava pela força e resiliência que enxergava nela. Embora ela não soubesse, ele também carregava uma história de superação, o que criava uma conexão invisível entre eles. Tudo seguia sua rotina até o dia que marcaria o destino de Elaine e Jorge para sempre. Era uma tarde comum no lixão. O sol escaldante tornava o trabalho ainda mais árduo. Enquanto vasculhavam entre os resíduos, Elaine avistou algo que chamou sua atenção. Ao se aproximar, sentiu o coração disparar. Era uma mulher, toda machucada, desfalecida entre os entulhos. Elaine imediatamente chamou Jorge, que correu até ela. Os dois, com o coração apertado, perceberam que a mulher ainda respirava, embora muito fraca. Elaine se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão. "Vamos levá-la para nosso abrigo", disse Elaine determinada. "Não podemos deixá-la aqui." Jorge a pegou nos braços com todo o cuidado e juntos a levaram para o barraco onde viviam. O estado da mulher era grave, mas Elaine se lembrou de Renato. Sabia que ele poderia ajudá-la. Correndo até o posto de saúde, Elaine explicou a situação. Renato não hesitou e foi até o abrigo, trazendo medicamentos e equipamentos básicos para atender a mulher. Enquanto examinava a desconhecida, ele percebeu algo incomum. Suas roupas, mesmo sujas, indicavam que ela vinha de um lugar muito diferente dali. Ludmila, como descobriram mais tarde, começou a se recuperar aos poucos. Nos primeiros dias, ela mal conseguia falar, mas aos poucos foi revelando sua história. Elaine e Jorge ouviram, chocados, o relato de traição, sofrimento e sobrevivência. Eles não podiam acreditar no que ela havia enfrentado. Para eles, ajudar Ludmila era mais do que um gesto de bondade. Era uma forma de retribuir o que a vida e a comunidade um dia fizeram por Elaine. Ludmila e Renato criaram um laço durante o período de recuperação. Ele não apenas cuidava de sua saúde, mas também dava apoio emocional, ajudando-a a encontrar forças para seguir em frente. Enquanto isso, Elaine e Jorge se tornaram sua nova família. O abrigo humilde do lixão se tornou o lugar onde Ludmila começou a renascer. Com o passar dos dias, Ludmila percebeu que não estava apenas recebendo ajuda, mas também oferecendo algo valioso: esperança. Sua presença ali trouxe novos significados para a vida de Elaine e Jorge, que começaram a sonhar novamente, algo que há muito haviam deixado de fazer. Quando Ludmila recuperou suas forças, ela tomou a decisão de não apenas seguir em frente, mas também de retribuir. Foi ali que sua história com Renato começou a se entrelaçar de forma definitiva. Juntos, eles desmascararam Maxwell e sua cúmplice, Beatriz, garantindo que a justiça fosse feita. Hoje, Elaine e Jorge vivem a vida que jamais imaginaram. A casa que receberam de Ludmila é um símbolo de tudo o que enfrentaram e de como o destino, mesmo cruel, pode reservar milagres. Ludmila e Renato, agora casados e com uma família linda, continuam presentes em suas vidas, fortalecendo o vínculo que nasceu naquele dia improvável no lixão. Para Ludmila, o gesto de ajudar Elaine e Jorge não foi apenas uma retribuição. Foi a confirmação de que a bondade, mesmo nos momentos mais sombrios, pode mudar vidas. E para Elaine,
Viver cercada de amor e dignidade é a prova de que os sofrimentos do passado são apenas capítulos que precedem uma história de superação. Juntos, eles aprenderam que a vida, por mais difícil que seja, sempre encontra uma forma de surpreender. E para quem duvida, basta olhar para Elaine, Jorge, Ludmila e Renato, um grupo que, de formas diferentes, teve suas vidas transformadas pelo poder do amor, da gratidão e da esperança.